Boa tarde a todas, a todos, a todes. Estamos aqui agora para dar início ao minicurso Arte e Educação Decolonial, que faz parte da programação do nosso segundo webinário sobre ensino de arte, né, que esse ano discute identidade e decolonidade na perspectiva de novos abraços pedagógicos. Então, inicialmente, eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou Simone, meu nome é Simone, eu sou professora, né, docente da Universidade Estadual do Norte Fluminense e coordenadora do Polo Arte na Escola UENF. Eu sou uma mulher branca, de 60 anos, tenho o cabelo castanho escuro, mas na frente tenho uma mecha branca, né, de cabelos brancos, estou usando um brinco pequenininho, redondinho, e tenho atrás de mim uma biblioteca com vários objetos, né, uma estante com vários livros e objetos. Então, dando sequência, né, é importante dizer que esse evento está sendo promovido pelo Polo Arte na Escola, Polo Arte na Escola UENF, perdão, e conta com importantes pesquisadores e apoio institucionais, né. A programação completa está na página do Polo, no Facebook e no Instagram. A lista de presença dessa live será disponibilizada dentro de alguns minutos, né, no chat, ao vivo, e em que a equipe está a postos também para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que venha a surgir. Participem fazendo perguntas através do chat, mas aguardem, porque as perguntas serão lidas ao final na fala do professor convidado, né? Então, para coordenar essa live, para intermediar, fazer a mediação com o professor Eduardo Moura, eu vou chamar a Lisa Zanon, que é membro da equipe do Polo, discente da UENF, né, e que vai poder fazer essa relação com vocês. Olá, Lisa. Olá, boa tarde. Eu sou a Lisandra Zanon, né? Como a Simone disse, eu sou discente do Polo Arte na Escola. Eu vou estar aqui mediando o nosso mini curso. E em respeito àqueles que não podem nos ver, né? Eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher, eu tenho 25 anos, eu tenho cabelo castanho escuro, ele é bem cacheado na altura dos ombros, eu sou morena, tenho olhos castanhos escuros, eu estou usando uma blusa branca, com as alças rosa e amarela, listrada, e atrás de mim eu tenho uma parede branca, eu tenho uma pequena estante, né, com alguns livros e outros objetos, e o tema do nosso minicurso hoje é Arte e Educação Decolonial, e para isso a gente vai contar com a participação do professor Eduardo Júnior Santos Moura. Atualmente, ele é professor de artes visuais da Universidade Estadual de Montes Claros, né, Unimontes. Ele também possui doutorado em educação pela UFRNG, e mestrado em Educação pela UNB. Ele é graduado em Educação Artística e Artes Plásticas pela Unimontes, e ele também desenvolve o seu trabalho, né, para o pensamento decolonial latino-americano e a sua relação com as áreas da arte e educação. Então, eu quero dar boas-vindas ao Eduardo, eu vou dar um espaço para que ele possa se apresentar e começar a introduzir a temática do nosso curso, então aproveitem a fala dele, deixem as suas dúvidas e perguntas no chat, e mais tarde a gente vai poder debater isso com ele, e seja muito bem-vindo, professor. Olá, obrigado, Liz. Então, pessoal, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou o professor Eduardo Moura, como a Liz disse, sou professor da Universidade Estadual, sou um homem pardo, de cabelos castanhos, crespos e cacheados. No momento estou usando um óculos meio quadrado com armação preta, não uso barba, visto no momento uma camisa estampada com algumas estampas de folhagens, para ver se eu me sinto um pouco mais refrescado no calor de 40 graus de onde eu falo, que é de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Atrás de mim aqui, onde eu estou no escritório da minha casa, a gente tem algumas estantes, alguns livros, alguns objetos, livros que eu utilizo nos meus estudos, nas minhas pesquisas, nas minhas aulas no curso de Artes Visuais da Unimontes, e também tem um tecido ali sobre esses livros, é um tecido que eu comprei em Cusco, de umas mulheres tecelãs na periferia de Cusco.
Então, fui convidado para esta tarde com vocês, já agradeço quem nos acompanha, né, nesse webinário, que eu já me encantei desde o primeiro momento com o convite que a Danusa fez, a quem eu já agradeço, em nome de toda a equipe do Polo Arte na Escola, pelo convite, a Liz, que está fazendo a nossa mediação aqui, que eu queria ter o cabelo igual o da Liz, mas ainda não consegui chegar nesse ponto ainda do tamanho, não, mas vou chegar lá, viu, Liz? Lindíssimo seu cabelo cacheado. Agradeço a Danusa, a Liz, a Simone, que fez a nossa introdução aí, como eu dizia do tema, achei encantador, poético, muito interessante, novos abraços pedagógicos, acho que a gente está precisando e sentindo muita falta disso, né, destes novos abraços, né, calorosos, afetuosos, acolhedores, que nos foram tirados pela pandemia, né, mas em breve nós estaremos nos abraçando aí e sentindo novamente o calor humano que nos é tão caro da área de onde falaremos hoje, né, que é da arte, né? Nosso objeto de estudos, se podemos chamar assim, né, é o sentir, né? Então, isso é muito importante para nós. Então, para esses novos abraços pedagógicos, eu trouxe para vocês aqui para a gente tentar discutir um pouco, trazer algumas das minhas inquietações, dos estudos que eu venho fazendo dentro da minha área de atuação, né, como professor de arte da educação básica. Não estou atuando no momento, mas já atuei na educação básica também como professor de arte. Hoje atuo na educação superior, desde 2002, ano que vem completam 20 anos que eu atuo na licenciatura em artes visuais na Unimontes. E neste tempo, tanto da atuação na educação básica como na educação superior, e até antes, na minha formação inicial acadêmica, algumas inquietações vieram me conformando e talvez até me deformando como professor de arte, né? Inquietações que surgiram desde a minha graduação, quando eu observava que na minha formação como professor de arte só havia lugar para uma única versão de arte, que era uma versão eurocêntrica, uma universão, né, de arte, de ensino de arte, de aprendizagem de arte, de história da arte. E desde a minha graduação isso sempre me inquietou e me incomodou muito, né? E isso fazia com que eu fosse chamado como o estudante chato daquela turma, que sempre questionava por que a gente não estuda a cultura local, por que a gente não estuda outros tipos de arte, por que a gente não estuda a arte da África, por que a gente não estuda a arte oriental, por que a gente não estuda a arte indígena. Mas havia um programa de história da arte que se iniciava na pré-história da arte, né, com aquilo que a gente já sabe de cor, né, as cavernas de Lascaux na França, Altamira na Espanha, mas não estavam presentes ali, por exemplo, aqui do meu lugar de fala, as cavernas do Vale do Peruaçu, aqui em Januário, um município no norte de Minas também, aqui bem próximo a mim. Não estavam nesse programa, por exemplo, as cavernas da Serra da Capivara, né, no Piauí. Não estava nesse programa várias outras histórias da arte pré-colombiana que nos conformam, né, e que se fazia ausente na minha formação. E isso sempre me inquietou muito. Essa história da arte que ia dessa pré-história, ela ia até as vanguardas europeias, né, todos aqueles ismos, né, que a gente decora quando tem esse componente curricular, né, na nossa formação, história da arte. Aí a gente estuda classicismo, neoclassicismo, futurismo, cubismo, fauvismo, todos aqueles ismos de uma história da arte eurocêntrica, né? E os outros ismos? Onde é que passam esses outros ismos que nós vivemos
e no nosso cotidiano, na nossa realidade latino-americana, sul-americana, brasileira, onde é que estão os ismos do capitalismo, do racismo, do machismo, do patriarcalismo? Estes outros ismos não aparecem nos nossos estudos, né? Daí, então, que as minhas inquietações me levaram a fazer uma pesquisa no meu doutorado, onde eu fui investigar, né, qual é a gênese disso, né? Por que esses outros conhecimentos não estão no currículo da formação dos professores e das professoras de arte? Onde estão esses outros ismos no currículo? Eles existem, eles não existem? E quando eu vou entrar numa seara de discussão do pensamento decolonial latino-americano, né? Eu vou pedir para a Danusa projetar para a gente aqui uma apresentação que eu trouxe. Eu até, antes de entrar aqui ao vivo, eu conversava com a Danusa, a Simone e a Alice, dizendo que eu fiz uma apresentação que ela tem em torno de 100 slides, mas eu disse a elas, não se assustem, porque eu vou tentar fazer com que a gente possa passar por esses quase 100 slides, tentando dar ênfase a alguns e outros menos ênfase, de forma que a gente possa ter um debate interessante sobre isso que eu estou chamando de uma arte-educação decolonial. Isso não é uma criação minha, né? A arte-educação já existe há muito tempo, né? O termo cunhado ainda na década de 80, né? Com os movimentos de arte-educadores no Brasil, e o decolonial vem aí do pensamento decolonial latino-americano, que também, desde a década de 80, com pensadores como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Edgardo Lander, Henrique Dussel, Silvia Rivera Cusicanqui, vários pensadores e pensadoras intelectuais latino-americanos e latino-americanas vêm utilizando esse termo decolonial. Algumas pessoas se estranham o termo, né? À primeira vista, né? Por que não descolonial? E por que decolonial? Não é apenas a supressão de uma letra S aí, né? Tem um sentido de que não é possível descolonizar, né? Não existe pós-colonial, por exemplo. Nós nunca deixamos de ser colonizados, né? Somos colonizados até hoje, e o decolonial vai no sentido de reconhecer que nós somos colonizados, que não é possível descolonizar como se nós pudéssemos apagar um passado colonial e os processos de colonização de todo o território latino-americano, e no sentido de buscar estratégias que possam nos livrar de algumas estratégias coloniais na contemporaneidade. Então, o pensamento decolonial ele vai muito nessa direção. E pensamento decolonial, antes de existir nas academias, nas discussões, nas universidades, nos congressos, etc., ele existe na vida, né? A gente vive decolonial. Quando você se posiciona antirracista, você está se posicionando como anticolonial, né? Ou como decolonial. Quando você se posiciona anti-feminicídio, né? Quando você se posiciona anti-machismo, anti-racismo, você está se posicionando de forma decolonial, né? Porque todas essas dimensões, elas são decorrentes de processos coloniais, né? Mas vamos chegar a este pensamento decolonial no nosso campo de atuação, na nossa área de atuação, que é a educação em arte, na educação básica principalmente, né? Que eu acho que é o foco nosso aqui. Pode passar, por favor, Danusa? Então, algo que veio me chamando muita atenção desde quando eu iniciei minha pesquisa de doutorado em 2015 e eu finalizei em 2018, quando eu ia tratar desse tema, seja nas minhas aulas no curso de artes visuais, seja participando de congressos, seja em minicursos como esse, aliás, este minicurso que eu trago aqui para vocês é um minicurso que eu também ministrei há mais ou menos uns 15 dias na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com uma querida parceira que a gente tem lá, que é uma Simone também, né? E que nós trabalhamos com essas discussões. Desde o início
da minha pesquisa e até antes dela, eu sempre me inquietei muito com essas duas questões aqui. Qual é o sentido de uma arte-educação de matriz eurocêntrica e estadunidense na América Latina? Qual é o sentido de formar professores e professoras de arte com base em referenciais artísticos de matriz eurocêntrica e estadunidense na América Latina? Porque é isso que ocorre, né? A gente forma professores com referenciais eurocêntricos e estadunidenses, né? Com matriz de conhecimentos eurocêntricos e estadunidenses. E, consequentemente, esses professores e essas professoras vão para a educação básica ou para a educação superior e continuam reproduzindo esse universalismo, no sentido de uma única versão que existe de educação, de arte, de artes visuais, de teatro, de música, de dança, de cinema e etc. Né? Há uma perpetuação disso através dos currículos de formação, né? E aí a gente precisa chamar a atenção para quem forma esses professores e essas professoras de arte, né? Que são os formadores e as formadoras. E aí nós vamos encontrar nas academias, né, nos cursos de formação de professores e professoras de arte e nos currículos, o que Ana May Barbosa vai chamar de um colonialismo intelectual, mas não apenas Ana May Barbosa, mas um sociólogo colombiano chamado Orlando Fausto Borda já falava disso desde a década de 60, com as parcerias que ele estabeleceu com Paulo Freire, na educação dos povos indígenas na Colômbia. Há um colonialismo intelectual nas universidades, nas academias, né? Não apenas no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, ou no Brasil, ou na América do Sul, mas por toda a América Latina, né? Há um colonialismo que se manifesta na contemporaneidade via colonialidade, que são as estratégias contemporâneas para manutenção daqueles primeiros processos coloniais que surgiam com uma violência mais explícita, que hoje se apresentam não menos violentos, mas por outras vias. Quando nós acordamos hoje e lemos as notícias, e aí você lê lá, o governo, o presidente da República veta o projeto de distribuição gratuita de absorventes para mulheres pobres em situação de rua e adolescentes da educação básica. Isso é uma manifestação da colonialidade para manter o colonialismo. Isso é manter a mulher pobre no lugar pobre, para a mulher pobre, situação pobre. Isso é a colonialidade se manifestando. Quando a gente acorda e lê no noticiário, pessoas na fila em busca de ossos para se alimentar. Isso é a manutenção do colonialismo, pela colonialidade, é colocar o pobre no lugar de pobre. Né? Quando nós acordamos e vemos jovem negro é assassinado na favela, manifestação da colonialidade. Não são mais aquelas primeiras estratégias do colonialismo, mas tão violentas quanto, mas se manifestando por outras estratégias na contemporaneidade. Pode passar, por favor, Danilson? E eu vou falar a partir muito desses campos aqui, muito a partir da América Latina, da arte latino-americana, da educação como o nosso campo de atuação profissional, e eu vou chegar até essa estratégia que está ali embaixo, a desobediência docente. Né? Eu vou trazer alguns argumentos e vou chegar nesse ponto com vocês aqui. Tá? E ao longo da minha apresentação, eu vou tentar fazer com vocês alguns exercícios para a gente ir tentando pensar como é que está o nosso repertório, os nossos referenciais que a gente tem levado para as nossas aulas de arte na educação básica ou na educação superior, dependendo do público que nos acompanha aqui neste webinar. Tá? Vamos seguindo, Danusa? E aí, então, o primeiro exercício que eu faço com vocês apontem uma artista ou um artista brasileiro, e aí vocês podem ter um caderninho aí para ir anotando o que vocês quiserem aqui, que chamarem a atenção aqui na minha fala, tá?
Uma artista brasileira ou um artista brasileiro que você já estudou e que conhece algo da produção brasileiro. Agora, aponte um artista ou uma artista de outro país da América Latina, né, que você já estudou e que você conhece algo da produção. Seguindo. Primeiramente, eu queria trazer alguns fundamentos para vocês do que é esse pensamento decolonial latino-americano. Eu já falei algumas coisas, vamos seguindo, Danusa, eu vou tentar passar mais rapidamente. Para falarmos deste pensamento decolonial, eu vou recorrer ao meu conterrâneo. Simone me dizia que a Universidade Estadual do Norte Fluminense, né, ela não tem esse nome, Universidade Estadual do Norte Fluminense, ela tem o nome Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Eu falei, olha só, nós temos mais proximidade do que nós imaginávamos, porque a universidade em que eu trabalho, o campus aqui, ela se chama Universidade Estadual de Montes Claros, e aqui só o nosso campus se chama Darcy Ribeiro, né? Campus Professor Darcy Ribeiro. E eu trouxe para nós iniciarmos essa conversa com o Darcy Ribeiro, né? Que no seu livro América Latina, Pátria Grande, o Darcy se faz essa pergunta, né? A América Latina existe? Né? E ele, logo em seguida, já dá a resposta, sim, existe uma América Latina, mas é sempre bom aprofundar o significado dessa existência. E por que eu estou começando pela América Latina? Porque nós estamos falando de um pensamento decolonial que é decorrente, nós vamos pensar esse território América Latina como todos os países que passaram pelos mesmos processos de colonização. Tá? Por isso é que é importante, como o Darcy diz, aprofundar essa existência. Seguindo, também um outro autor, ainda que os dois sejam homens brancos, mas nos interessa o pensamento latino-americano aqui nesses dois autores, e eu trago o Eduardo Galeano, um autor uruguaio, né, que vai dizer que no seu livro As Veias Abertas da América Latina, ele diz que a América Latina é esta região das veias abertas. Do descobrimento aos nossos dias, tudo se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano. E como tal, se acumulou e se acumula nos distantes centros de poder. Tudo. A terra, seus frutos e suas profundezas, ricas em minerais, os homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. Tudo explorado em nome de um Deus branco europeu, né, de olhos azuis, e da acumulação de capital, que é o principal, né? Seguindo, e trago uma mulher aqui, a Rita Laura Segato, né, que é uma antropóloga argentina, mas que trabalha na Universidade de Brasília, na UNB. Ela tem um livro que se chama A Guerra contra as Mulheres, tem um outro que se chama 8 Ensaios sobre a Colonialidade, e é nesse outro 8 Ensaios sobre a Colonialidade que ela fala que o roubo mais importante do processo colonial é a memória de quem somos, o espelho, né? Se nós nos olhamos no espelho, nós não nos reconhecemos como latino-americanos, né? No Brasil, então, não acha nem que faz parte da América Latina, né? Nós viramos as costas, né, para todos os países irmãos aqui e miramos o hemisfério norte, né? Miramos os Estados Unidos, miramos a Europa, né? E ainda que estejamos de frente para a África, né, nos interessa o hemisfério norte. E nós não nos reconhecemos nesse espelho. Quando nós nos colocamos diante do espelho, nós vemos a imagem do colonizador, né? Porque foi tão profícuo o processo colonial que nós nem sabemos quem nós somos, né? Nós precisamos disso que Darcy fala, né? De sempre aprofundar a existência da América Latina. Seguindo. E aqui, Paulo Freire, sobre os processos de colonização, não podia deixar de trazer Paulo Freire no ano do centenário de Paulo Freire, né, no livro Pedagogia da Indignação, quando ele fala da América Latina, ele fala que não pensa nada sobre o descobrimento, porque o que houve foi conquista. E sobre a conquista, meu pensamento em definitivo é o da recusa. Seguindo.
Aqui, para nós pensarmos neste pensamento decolonial, pensar este pensamento é importante, né? Redundante e importante. Pensaremos essas marcas e feridas e heranças coloniais, né, que nos atingem até a contemporaneidade, e, para além daqueles ismos que nós estudamos nas aulas de História da Arte, eu trago estes outros ismos aqui que nós precisamos refletir sobre eles, né? Principalmente o capitalismo, o modernismo, ou a ideia de modernidade que nos foi vendida pelos processos de uma civilização a partir da colonização e que nunca chegou. Tem um autor que se chama Bruno Latour, que vai falar que nós nunca fomos modernos, né? O Henrique Dussel vai falar que a modernidade é uma invenção europeia, né? Que desde 1492, com os primeiros invasores na América Latina, né? Nós vamos ver que a ideia de modernidade sempre foi a ideia de encobrir o outro e aparecer muito mais a Europa, né? O Dussel fala que ao europeu faltou a empatia de reconhecer no outro, né, o humano que nós também somos e que o europeu não reconheceu. Outro ismo importante de pensarmos, o eurocentrismo e o colonialismo. A Grada Quilomba, que aparece aqui nessa imagem, que é uma artista portuguesa, uma pensadora portuguesa, né, uma artista importantíssima, já participou da Bienal de Arte de São Paulo, no Brasil, ela fala que essas feridas coloniais, elas são profundas e infectadas e, por vezes, sangram, né? Sangram quando nós lemos a notícia de um jovem negro assassinado na favela, sangra quando nós lemos a notícia sobre mais um feminicídio, sangra com todas essas notícias que nos remetem a todos esses outros ismos que eu disse, né? Racismo, machismo, enfim, que estão presentes no nosso cotidiano e que são mantidos pela colonialidade em favor de um colonialismo eurocêntrico, né? Seguindo, o Mignolo, que é um pensador argentino, Walter Mignolo, ele diz que o eurocentrismo não dá nome a um local geográfico, né? Não é ali a Europa. O pensamento eurocêntrico, o eurocentrismo, ele está aqui entre nós, na América Latina, né? É uma forma hegemônica de pensamento, né? Uma forma única de pensar. Isto é o eurocentrismo. É uma forma única de pensar baseada numa vivência, numa cultura, numa história europeia, né? Que não é a nossa cultura, que não é a nossa história. A nossa história é outra, né? E ela já existia antes da invasão e dos processos coloniais. Seguindo, é importante a gente fazer uma distinção rápida do que eu venho falando, né, entre colonialismo e colonialidade, apenas para vocês compreenderem, né, o colonialismo como aqueles primeiros processos violentos, né, de colonização, né, processos com aparatos de domínio político e militar implantados para garantir a exploração, né, do trabalho e das riquezas aqui, e a colonialidade, seguindo, ela vai se manifestar de outras formas, né? Aqui eu trouxe essa imagem de um quadro que está no Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, só para vocês perceberem o colonialismo do período, né? Aqui tem uma representação do inferno, né? E o demônio nesse inferno, aqui eu trago o recorte aí do lado, o demônio é um indígena, né? Era a visão colonial já em 1510, quando essa imagem foi produzida, né, já é a imagem que se fazia dos povos latino-americanos, né? Até esse nome América Latina é colonial, né? É uma invenção europeia. Isso aqui não se chamava América Latina, né? A América em homenagem a um dos invasores, né? Mas se nós formos buscar, os povos indígenas tinham outros nomes para esses territórios aqui, né? E não havia essas divisões geopolíticas, Brasil, Chile, etc., né? Era um território de povos sem essas demarcações geopolíticas de hoje, né? Seguindo, aqui também uma outra imagem, né, bastante difundida, né, do Theodore de Bry, um sujeito que nunca esteve aqui,
né? E esta foi uma imagem que ele produziu a partir de relatos, né? De que aqui haviam canibais, seres monstruosos, seres preguiçosos, seres que comiam a carne uns dos outros, né? E são essas imagens que foram sendo difundidas e propagadas sobre nós, né? Seguindo. Aqui, uma outra imagem, essa aqui sim é bem representativa, que são freis franciscanos, né? Queimando objetos ritualísticos, né? Objetos e signos de calendário lunar, né? Dos povos originários da América Latina. Seguindo. E aqui, só para nós compreendermos esse colonialismo, isso aqui é um relato de um dos invasores que esteve, né, em uma das viagens até estes territórios, e aqui nós temos, talvez, o primeiro relato de uma violência contra a mulher, né? Talvez o primeiro relato de um estupro feito pelo estuprador, né? Pelo invasor, pelo colonizador, né? É este Michele de Cuneo, um italiano que veio, né, em uma das viagens, e ele narra em uma carta enviada para os patrocinadores daquelas expedições, né? E ele fala, abre aspas, quando estava na barca, capturei uma mulher caribe belíssima, que me foi dada pelo dito senhor almirante e com quem, tendo-a trazida à cabina e estando ela nua, como é costume deles, até hoje acontece isso, concebi o desejo de ter prazer. Queria pôr meu desejo em execução, mas ela não quis, e tratou-me com suas unhas de tal modo que eu teria preferido nunca ter começado. Porém, vendo isto, para contar-te tudo até o fim, peguei uma corda e amarrei-a bem, o que a fez lançar gritos inauditos. Tu não teria acreditado em teus ouvidos. Finalmente chegamos a um tal acordo que posso dizer-te que ela parecia ter sido educada numa escola de prostitutas. Esse é um relato de estupro, né? Estas eram as estratégias do colonialismo nos primeiros aparatos de domínio colonial. A colonialidade hoje não é que não existem esses relatos de estupro, não. Ela vai aparecer, ela vai criar outras estratégias para manter esse domínio do macho sobre a fêmea, do homem sobre a mulher, o homem como um ser superior e a mulher como um ser inferior. Vamos seguir. Então, a colonialidade, o Eduardo Restrepo e o Axel Rojas vão dizer que é um fenômeno histórico mais complexo, né? Ele se estende para além do colonialismo até a contemporaneidade como estratégias de colonialidade. E ela vai se referir a um padrão de poder que vai operacionalizar, né, ou vai operar, através das naturalizações, como essa que eu falei. Há uma naturalização de hierarquias. Homem é superior, mulher é inferior. Branco é superior, mulher é inferior. Né? Essas hierarquias territoriais, a Europa é mais importante, a América Latina é menos importante. Hierarquias raciais, branco é superior, preto é inferior. Né? Hierarquizações culturais, a história da arte europeia é mais importante do que uma história da arte pré-colombiana, por exemplo. Essas hierarquizações, a naturalização delas, é que vão manter o colonialismo através de estratégias da colonialidade na contemporaneidade, e vão possibilitar a reprodução dessas relações de dominação. Né? Segundo. O Aníbal Quijano, que foi um dos autores que vão tratar desta colonialidade, e aí inicialmente ele vai tratar da colonialidade como a colonialidade do poder, que é a que vai operar todo esse sistema colonial, né? Através de uma colonialidade do poder político e econômico, que é o que comanda o mundo. Né? Quem quiser aprofundar nisso pode buscar um outro autor que chama Immanuel Wallenstein, que vai falar desse sistema mundo colonial, né? Como é que opera esse sistema mundo colonial. O Aníbal Quijano traz essa colonialidade do poder
E outros autores vão falar de outras formas de colonialidade que nós teremos na contemporaneidade, como a colonialidade do ser, que vai operar sobre as subjetividades, o gênero, o sexo, que vai criar, inclusive, essa hierarquização de que homem é superior à mulher. De que uma pessoa LGBTQIA+, é inferior a uma pessoa heterossexual, a um homem, por exemplo, né? A colonialidade vai operar ainda na colonialidade do ser, definindo, inclusive, e aí está uma das nossas inquietações, sobre as epistemes, né? Sobre as epistemologias, sobre o que nós podemos e o que nós devemos conhecer. E essa colonialidade do saber, ela vai nos dizer, olha, você precisa aprender lá na sua formação como professor de arte, estes ismos aqui, né? A episteme que estará na base da formação desse professor e dessa professora de arte, é definida por essa colonialidade, que está na base da formação daquele formador de professores, daquela formadora de professores que atua naqueles cursos, né, que formula aqueles currículos, né? Então, a colonialidade operando nessas 3 dimensões, ela vai criar na contemporaneidade estratégias para a manutenção daquele colonialismo, daqueles primeiros processos de colonialismo, ainda a partir ali de 1492, com as primeiras incursões dos invasores pela América Latina. Seguindo. Aqui eu trouxe algumas imagens só para vocês observarem como é que essa colonialidade está mais viva do que nós imaginamos, né? Essa imagem aqui mostra povos indígenas aqui do norte de Minas, né, dos povos Chacriabás, lutando pela demarcação das suas terras e contra a invasão das suas terras. Seguindo. A colonialidade ela está viva quando nós vemos, por exemplo, dados como esse. Negros são 78% dos mortos pelas polícias no Brasil. Isso é a colonialidade mantendo o colonialismo. Seguindo. A colonialidade está viva quando nós vemos aqui uma marcha de mulheres negras contra o racismo, o machismo e o genocídio. Seguindo. A colonialidade está viva quando nós vemos, por exemplo, este dado, né? 1 a cada 5 mulheres brasileiras já abortou. São mulheres de até 40 anos, os grupos sociais com maior frequência de aborto são menor escolaridade, pretas, pardas e indígenas, no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. Seguindo. A colonialidade se manifesta quando nós lemos uma notícia como essa: corpo de mulher encontrado dentro de uma mala em Engenheiro Navarro. Engenheiro Navarro é um município aqui próximo a Montes Claros. Seguindo. Colonialidade se manifesta quando nós lemos esse tipo de notícia: travesti de 47 anos é morta a tiros em bar. A polícia investiga a execução. Seguindo. E aí nós vimos essas estratégias coloniais para manter o colonialismo. E o que nós podemos fazer? Rumo a uma decolonialidade, rumo a criar estratégias anti-racismo, anti-machismo, anti-patriarcalismo, anti-homofobia. Quais estratégias nós podemos criar? A educação é um campo fértil para isso, né? A arte é um campo fértil para isso, né? Vamos seguir, então? E aqui eu trouxe mais uma vez aqueles outros ismos que eu falei para vocês. Acho que agora que a gente pode passar mais tranquilamente, né? Racismo, machismo, sexismo, classismo, globalismo, capitalismo. E nós não poderemos pensar estas estratégias decoloniais sem considerarmos essas 3 dimensões aqui: raça, gênero e classe, né? Nós precisamos pensar nestas categorias de análise, né, para que nós possamos pensar em estratégias decoloniais, né? Só um exemplo, acho que no próximo slide a gente tem um exemplo dessa dimensão raça, gênero, classe. Pode seguir, Danisa, por favor. Aqui o Aníbal Quirrano vai falar que nesta relação raça e gênero, né,
ele fala que a discriminação de gênero é um dos instrumentos de dominação universal que, colado à de raça, né, se tornaram maneiras de outorgar a legitimidade de dominação nas relações de dominação que foram impostas pela conquista. Só seguindo. Aqui, para a gente pensar essa relação gênero, raça, classe. Esse exemplo aqui é bem importante, esse e o próximo. 5% da população brasileira, os mais ricos, recebem por mês o mesmo que os demais 95% juntos. Pensem nisso. 5% de ricos ganham por mês o que todos os outros 95% da população recebe. Olha a desigualdade que aparece nesse dado. Só mais um, seguindo mais um, para a gente... Pode passar isso também, já falei sobre esses autores. Pode passar isso também. Observem como é que, a partir da relação daquelas 3 dimensões, gênero, raça e classe, nós passaremos a pensar uma decolonialidade não no sentido de deslegitimação do que é europeu, do que é estadunidense, não. Mas isto implica, inevitavelmente, nós pensarmos numa legitimação do que é latino-americano, da situação dos povos latino-americanos. Se nós formos pensar nessa relação gênero-raça-classe, nós observaremos que a mulher preta e pobre está na base que sustenta essa sociedade. Olha essas 3 dimensões aqui. Gênero, raça, classe. Mulher, preta e pobre. É a base. Observem como é esta parcela da população que será mais atingida por todas as desigualdades que nós vemos na sociedade, na contemporaneidade, né? Então, não dá para nós fazermos uma análise e pensarmos em estratégias de decolonialidade pensando apenas a situação da mulher, ou a situação do pobre, ou a situação relacionada à raça. Nós precisamos pensar essas 3 dimensões, essas 3 categorias operando juntas, né? Porque elas estão coladas uma à outra, né? E isso implica aprender, como o Mignolo vai dizer, né? Aprender a desaprender para reaprender outras maneiras de pensar as relações sociais hoje, né? Então, essas estratégias decoloniais, este pensamento decolonial, não deve ser visto como algo a ser aplicado. Eu vou para o minicurso de Eduardo para aprender como decolonizar. Algo como se fosse uma receita para aplicar. Não é, né? A decolonialidade não é algo a ser aplicado, é algo que se vivencia, né? Um sujeito negro, uma mulher negra, um adolescente negro, né, cria estratégias decoloniais todos os dias, né? Quando a mãe fala para o menino preto para sair de casa, olha, leve o documento. Se você for abordado pela polícia, coloque as mãos para cima, né? Quando uma mulher passa de short na rua e ouve, olha lá, depois que é estuprada, não sabe por quê. Uai, quer dizer que agora tem até estas normas, né? Quando nós pensamos nessas situações, nós criamos estratégias de decolonizar, nós já criamos estratégias de pensar que, olha, eu posso sair na rua com a roupa que eu quiser, isso não te dá o direito de me estuprar. Eu posso sair na rua sendo negro, sendo branco, sendo pobre, sendo rico, sem ter que correr risco. Quais são as estratégias que nós criamos para isso? Todos os dias nós criamos. Então, o pensamento decolonial não é uma receita de bolo a ser aplicada. E ela não existe no minicurso que Eduardo está oferecendo, não. Ela existe na vida de vocês todos os dias. Vocês criam, nós criamos todos os dias. Quem pensa de forma decolonial, nós criamos todos os dias estratégias de decolonialidade, né? Para viver em um mundo um pouco melhor, um pouco menos desigual, né? Seguindo.
E a Catherine Walsh é alguém que vai falar muito sobre isso, né? Que o pensamento decolonial não é algo a ser aplicado, que não se trata de negar um pensamento europeu ou as contribuições da Europa, do pensamento europeu, do pensamento estadunidense, né? Dos autores estadunidenses, das autoras europeias para o pensamento global, né? E latino-americano também. Não se trata disso, não se trata de deslegitimar, né? Não se trata de negar. Trata-se de reconhecer, mas de legitimar outras formas de pensamento, como o latino-americano, né? Então, nesse sentido, o pensamento decolonial, ele é inclusivo, ele não é excludente, né? No pensamento decolonial, cabem todas as formas de pensar. E, inevitavelmente, legitimamente, o pensamento latino-americano. Dos povos originários, dos saberes tradicionais, das comunidades tradicionais, das mulheres negras, das mulheres analfabetas, do jovem negro, das pessoas LGBTs. Então, cabem todas as formas de pensar. O que não cabe no pensamento eurocêntrico, né? No pensamento eurocêntrico só cabe a forma do europeu pensar, né? Branca, loura, alta, de olhos azuis, heterossexual, de posses, né? Então cabe este pensamento. E no pensamento decolonial, cabe tudo, né? Então decolonizar não implica deslegitimar os sistemas de pensamento europeus e estadunidenses, mas implica legitimar outras formas de pensar que não estão incluídas no pensamento eurocêntrico, né? Seguindo. Pode passar esse também, eu vou tentar chegar. E aqui eu queria dar essa sugestão de vídeo para vocês. Quem não viu, veja e reflita sobre essa fala no TED Talks da Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora nigeriana. Ela fala sobre o perigo de uma história única. E ela conta a história dela como mulher negra nigeriana, né, que vai morar fora do país e que começa a ver nessa distância, né, como era a vida dela e como que mostravam a vida para ela e as descobertas que ela vai fazendo e o perigo que é de nós acreditarmos numa única história, né? E não abrirmos os olhos, o pensamento e os olhares para outras formas de pensar e de ver o mundo, que nem sempre foi assim, né? Seguindo. E aí eu faço esse convite a vocês para o que a gente tem falado muito hoje, que é de decolonizar o pensamento decolonial, né? Vocês viram que eu vim trazendo ali Aníbal Quirrano, Henrique Dussel, Walter Mignolo, Catherine Walsh, né? Alguns autores e autoras importantíssimos para o pensamento decolonial latino-americano, mas que esse pensamento não se limita a estes autores e a essas autoras, muitas vezes brancos, muitas vezes ricos, muitas vezes que nem moram na América Latina, mas que tem uma importância para esse pensamento, né? E convido a vocês a buscarem outros autores e outras autoras, inclusive em vocês mesmos e vocês mesmas, né? O pensamento anticolonial que vocês possam ter em relação a essas dimensões que a gente está tratando aqui. Pode seguir autores como Lélia Gonzalez, né? Uma socióloga negra, importantíssima antropóloga, para o pensamento feminista latino-americano, Ana May Barbosa, arte educadora, mulher importantíssima para o pensamento latino-americano do ensino de arte, né? Jaida Erisbel, artista indígena, Denilson Baniwa, também artista indígena, Luiz Rufino, artista nordestino, né? Luiz Motti, antropólogo baiano, importantíssimo, Milton Santos, que vai falar por uma outra globalização, outras formas de ver o mundo, né? Naine Terena, mulher indígena, curadora, artista. Então, vários outros pensadores e pensadoras intelectuais latino-americanos e latino-americanas que precisam ser incluídos nas nossas formas de pensar, nas nossas leituras, nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, nas nossas aulas, que por vezes são deslegitimados em nome de
Foucault, em nome de Marx, em nome de, enfim, de vários outros autores e pensadoras europeus e europeias, né, que muitas vezes deslegitimam estes nossos pensadores e pensadoras latino-americanos, né? Como eu disse, no pensamento decolonial, no pensar de forma decolonial, cabem todas as formas de pensar, né? Seguindo, uma coisa não deslegitima a outra. E aqui, depois de... Nossa, eu só tenho agora 10 minutos. Então, vamos lá. Chegar nos discursos decoloniais nas artes visuais da América Latina. Pode seguir? E aí eu queria trazer para vocês esse exercício 2, um exercício de pensamento. Aponte uma artista ou um artista indígena da América Latina que você já estudou e que você conhece algo da produção. Pense aí, qual artista indígena vocês conhecem, já levaram para as aulas de arte de vocês, já exploraram com os estudantes e as estudantes de vocês nas aulas, já estudaram a produção, já debateram essa produção, já fizeram isso? É importante fazer, né? Seguindo, então eu trouxe para vocês aqui alguns artistas indígenas, para vocês conhecerem ou reconhecerem, né? E verem a importância deles e delas dentro desse pensamento decolonial. Aqui são artistas indígenas da etnia Runicuim, né, que vivem na região amazônica. Pode seguir. Eu vou passar bem. Aqui uma artista indígena, Sueli Machacali, do povo Machacali. Esta aquarela, Gavião Saindo. Pode seguir. É mesmo só para trazer em um repertório que vocês podem construir, né, que talvez nem imaginem que existam tantos artistas indígenas importantes assim, que podem ser levados para as aulas de vocês. Aqui a Carmésia Emiliano, do povo Macuxi, essa pintura sereia. Joseca Yanomami, do povo Yanomami. Pode seguir, Danisa. Aqui um artista Chacriabá, bem aqui do norte de Minas, o Ney Chacriabá, que faz essas cerâmicas, essas moringas, né, de barro. Seguindo, aqui a Dayara Tucano, uma artista indígena. Isso aqui é uma performance que ela fez na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que se chama Cantos para a Vida. Seguindo, aqui o Jair Delisbel, que eu já falei que, inclusive, eu passei a imagem da capa de início do minicurso, é uma imagem de duas serpentes de 27 metros que estão lá no lago do Ibirapuera, no momento, para a Bienal de São Paulo, que está sendo chamada a Bienal dos Índios, né, esse ano. O Jaider é do povo Macuxi. Essa aqui é uma pintura dele, que chama A Festa na Floresta. Procurem saber mais sobre esse artista, importantíssimo, um pensador também, né? Seguindo, aqui o Denilson Baniwa, que a gente também falou, do povo Baniwa, importante artista indígena contemporâneo também. Aqui Gustavo Caboclo, do povo Uapixana. Pode seguir. Aqui uma foto bem recente do Jaider, ali é o Jaider segurando um cartaz, né, na 34ª Bienal de Arte de São Paulo, né, que está sendo chamada a Bienal dos Índios, né, e aí ele coloca essa sigla AIC, que é a sigla que eles têm usado, né, para definir a arte indígena contemporânea. O Denilson Baniwa fala que é a arte indígena cosmopolítica, né, o Ailton Krenak também vai nessa direção, a arte indígena cósmica, enfim, eles têm trazido alguns termos para tentar não definir, né, mas tentar trazer termos que possam remeter a essa produção indígena contemporânea. Seguindo, aqui eu só coloquei também a título de direcionar vocês para novas buscas depois. Essa é uma exposição que está acontecendo no MAN, com curadoria do Jair Delisbel, que se chama Moquém Churari, né? Vários artistas, olha ali, uma lista de artistas indígenas, né, que nós podemos levar para as nossas aulas de arte, né, e que muitas vezes, por falta de não ter este repertório, né, a gente deixa de levar
isso para as nossas aulas, né? Então, tem vários artistas aí, Ailton Krenak, Antônio Marubo, Arissana Pataxó, Gustavo Caboclo, que a gente falou, Isael Machacali, Isaías Miliano, o José Yanomami, enfim, uma série de artistas indígenas que podem ser levados para as nossas aulas de arte. Seguindo, e aqui no último exercício nosso, eu peço a vocês que pensem num artista ou uma artista negra ou negra da América Latina que você já estudou e que você conhece algo da produção, né, que pode possibilitar levar para uma aula de arte, né? Seguindo. E aí eu trago aqui alguns artistas, algumas artistas, né, negros e negras, para a gente criar um repertório, né, para as nossas aulas de arte. Aqui a Maria Auxiliadora Silva, uma mulher artista negra, desde a década de 70, produzindo seus trabalhos, seguindo. Aqui a Madalena dos Santos Rembolt, isso aqui é lindíssimo, é um bordado, é um tapete, né, que ela produziu. Pode seguir. Uma artista, mulher negra, aqui o mestre Didi, que produz esses totens, né, com elementos de uma cultura bem própria do estado da Bahia, e também com muitos elementos de uma religiosidade de matriz afro-brasileira. Seguindo, aqui Abdias do Nascimento, com essa pintura bem famosa, o que Oxóssi, que está lá no MASP, na exposição, só com artistas negros brasileiros, né? Importantíssimo também. Seguindo, aqui o Rubem Valentim, esse marco sincrético da cultura afro-brasileira, uma escultura da década de 70 também. Seguindo, e aqui eu trago para, além destas, outras miradas latino-americanas, né, para a gente pensar não apenas em artistas brasileiros e brasileiras, mas também outros artistas latino-americanos e latino-americanas, para nós compormos um repertório que vai em direção àquilo que o Darcy fala, né, de aprofundar a existência da América Latina. Seguindo, aqui esta imagem do Joaquim Torres Garcia, né, onde ele inverte o mapa da América do Sul, né, numa ideia de pensar outras formas de conhecer a América Latina e sua história, e sua cultura e sua arte. Esse desenho se chama América Invertida, nosso norte é o sul. Pode seguir, um artista uruguaio. Aqui um artista mexicano que se chama Pedro Lacho, que pega o mapa mundi, né, e subverte a ordem territorial, geográfica, geopolítica deste mapa, né, colocando a África ali do lado esquerdo, a América Latina lá onde ficaria a Oceania, né, e a Índia ali ao centro. Então, uma outra forma de ver o mundo, né, e essa geopolítica, o que ele chama globalização de la indianização. Seguindo, aqui uma artista brasileira, a Anabela Geiger, né, que também trabalha muito com esses mapas e essa subversão. Nesse trabalho aqui, ela tira o Brasil, né, de dentro da América Latina, e é muito o que acontece mesmo, né, é de uma série chamada Fronteiriços. Seguindo, aqui uma fotógrafa equatoriana, que se chama Maria Teresa Ponce, né, que fotografa os processos de evolução, né, que acontecem no Equador. Aqui ela fotografa uma série chamada Oleodutos, né, que mostra um oleoduto passando por vários territórios de comunidades tradicionais no Equador, né, as consequências do processo de evolução, modernização, né. Aqui nessa foto o oleoduto está passando dentro de um cemitério, né, como vocês podem ver. Seguindo, aqui o Daniel Brittany Chaves, também um artista mexicano, que tem essa performance chamada Os Estados Unidos Não Existe, né, onde ele tem uma tatuagem da América Latina nas costas. A performance consiste em, ele fica sentado e pede que os visitantes ouçam seu coração, e depois os visitantes desenham uma espécie de eletrocardiograma, né, das batidas do seu coração. Depois ele escarifica isso com um bisturi nas costas, de forma que a América Latina sangra sobre os Estados Unidos. É uma performance de protesto, porque é um artista indígena, né, que foi expulso
das terras dos seus povos originários nos Estados Unidos, foi levado para o México e é impedido de voltar para o seu território, né? Seguindo, aqui Portinari, eu vou tentar passar alguns mais rápido, porque nós já cumprimos nosso tempo de 1 hora, né? Aqui um artista equatoriano também, Oswaldo Guayasamín, que vai trazer muitas imagens denunciando a exclusão, né? O grito dos povos excluídos. Seguindo. Aqui, Líbia Posada, uma artista, fotógrafa colombiana, que vai trabalhar com mulheres vítimas de violência. Ela faz fotos dessas mulheres, né, das pernas dessas mulheres, onde elas criam mapas de como é que aconteceram os casos de violência na vida delas, de onde elas estavam e até onde elas chegaram nessa casa de acolhimento, e a Líbia trabalha com essas mulheres, chama Signos Cardinais, essa série. Seguindo. Aqui uma performance do coletivo boliviano Mulheres Criando, que se chama Espaço para Abortar, que teve na 31ª Bienal de Arte de São Paulo. É um grupo feminista bem radical, elas nem se consideram artistas, mas se consideram um grupo de mulheres politicamente em luta contra o patriarcalismo, né, contra o patriarcado. Seguindo. Aqui outro coletivo de mulheres, um coletivo de mulheres da Argentina, que se chama Mulheres Públicas, né, aqui é um cartaz onde elas questionam, né, se 8 de março é o dia da mulher, o que acontece no resto do ano, né? E elas falam mais abaixo o que acontece: discriminação, penalização do aborto, violência, lesbofobia, assassinato, pornografia, abuso sexual infantil, né? Bem forte também o trabalho delas. Seguindo. Aqui uma artista, mulher negra brasileira, a Rosana Paulini, né, tem essa série chamada Bastidores, onde ela pega fotos de mulheres negras da sua família e borda sobre parte do rosto delas com alinhavos bem rústicos, né, uma forma de invisibilização, de silenciamento, de apagamento dessas mulheres, que é promovido pelo racismo e pelo patriarcado. Seguindo. Aqui também é o trabalho dela, mas pode seguir para a gente ver mais. Aqui uma artista cubana chamada Harmonia Rosales, que pega obras clássicas, né, da história da arte europeia e subverte essas obras, colocando protagonistas negras, né, mulheres negras como protagonistas. Aqui vocês devem ter lembrado, isso é uma pintura do Botticelli, Nascimento de Vênus, onde ela se apropria da imagem e coloca protagonistas mulheres negras, né? Seguindo, e ela chama de o Nascimento de Oxum, aqui seria a criação de Adão, né, do Michelangelo. Ela coloca 2 mulheres, né, e chama Deus é uma mulher, 2 mulheres negras ali. Seguindo. Aqui um coletivo chileno chamado Yeguas del Apocalipse, né, que aqui é uma fotografia onde eles recriam um quadro da Frida Kahlo, né, que se chama Duas Fridas. Aqui eles chamam Duas Fridas, é o Pedro Lemebel e o Francisco Casas. Seguindo. Aqui é uma performance também desse coletivo, onde eles dançam um tango sobre um mapa da América Latina, só que sobre esse mapa também tem cacos de Coca-Cola. Então, à medida que eles vão dançando esse tango, os pés vão se cortando e eles vão manchando de sangue esse mapa da América Latina. Bem forte também essa performance. Seguindo. Aqui é um artista paraguaio. Sim, existem artistas no Paraguai, nós precisamos conhecê-los e conhecê-las. É o Joaquim Sanches, com essa performance que se chama Tecidos, né, onde ele fica deitado dentro dessa bacia com água, né, como se fosse um útero, né, e nesse nascimento ali é projetado sobre a pele dele algumas imagens de tecidos ancestrais, né, de povos indígenas paraguaios, guaranis, o aguádio, né, que é um tecido que as mães envolvem a criança logo que a criança nasce. Nesse tecido elas bordam, né, símbolos que dão identidade àquela criança, né, naquela etnia. Seguindo. Pode seguir, esse é um artista mexicano, mas vamos buscar outros mais... aqui também, Nadinho Ospina, um artista colombiano, mas eu vou tentar passar mais rapidamente. Pode seguir, Danusa, pode seguir. Pode seguir.
Essa é uma artista chilena, chama Minerva Cuevas, que pega, vocês devem conhecer, uma água francesa famosíssima, que se chama Evian. Ela subverte o nome dessa água e coloca o nome de Egalité, né? Quem é que pode tomar essa água, né? Egalité é uma condição natural, né? É natural essa diferença, né? Essas desigualdades sociais. É uma instalação que ela faz e coloca ali garrafas de água, dessa água que ela cria, né? Egalité, seguindo, que é igualdade em francês. Aqui um artista mexicano também, Damián Ortega, que cria esse vaso sanitário com o formato do mapa da América Latina e chama esse vaso de América Latrina, né? Seguindo. Aqui Berna Reale, uma artista brasileira, né, do Pará, que cria essas performances bem fortes também. Aqui são açougueiros conduzindo o corpo dela, né, o corpo feminino, como se carrega carne, né, para ser comida mesmo. O registro dessa performance, onde ela foi carregada pelas ruas dessa forma aí, por esses açougueiros, seguindo. Aqui também a Berna Reale, que é uma performance também ali no Porto, perto do Mercado Ver o Peso, em Belém. Quem conhece deve reconhecer isso ali, é bem cheio de urubus ali, porque tem restos, né, de pescados, enfim, de tudo que é consumido ali no mercado, e muitos restos são jogados ali, também da limpeza que os pescadores fazem dos peixes, e ela tem essa performance onde ela fica nua ali sobre essa mesa ali, e sobre ela tem alguns restos também, e os urubus começam a rodar o corpo dela ali. Quando todos se calam é o nome dessa performance. Seguindo, vou passar também, Voluspa Jarpa, uma artista chilena, pode seguir. Aqui Wilfredo Lam, um artista cubano, com fortes influências do cubismo europeu, né, mas que traz nos seus trabalhos muito da cultura afro, né. Seguindo, pode seguir também Wilfredo Lam. E aqui, para fecharmos, a gente chega no que eu disse a vocês no início, né? Qual ponto que eu quero chegar com todo esse discurso de pensamento decolonial nas nossas aulas de arte, na formação de professores e professoras de arte. É no que eu cheguei a partir da minha tese de doutorado, né? Pensar numa desobediência docente. Em que consiste essa desobediência docente? Este termo eu trago muito baseado no que o Walter Mignolo vai chamar de desobediência epistêmica, né? E eu trago isso para o campo da formação e da atuação de professores de arte, né? Pensando numa possível desobediência docente de, ao invés de aquecermos uma história única, eurocêntrica e estadunidense nas nossas aulas de arte, na formação de professores e professoras de arte, nos currículos de formação de professores de arte, que nós possamos e passemos a pensar outras formas, né, de arte, outras epistemes, outros artistas, outras artistas que não estão incluídos nessa forma branca, europeia, de posses, heterossexual, que é o pensamento eurocêntrico, né? Pode seguir? Então, essa desobediência docente, Ana May Barbosa vai falar que nós passamos, no Brasil, o século XX inteiro tentando nos aproximar dos outros países latino-americanos, mas sempre sonhando com a Europa, né? Seguindo. E aqui o quarto exercício crítico que eu peço para vocês fazerem aí você já se questionou, né, sobre os apagamentos, os silenciamentos, os esquecimentos e as invisibilizações das culturas, das artes, dos artistas latino-americanos na arte e educação, né? Nas suas aulas, nos seus discursos, né? Esses artistas, essas culturas, essas artes aparecem? Seguindo. E aí, então, eu pergunto, né? Qual o sentido de se pensar essa desobediência docente a partir desse pensamento decolonial? É demarcar, né, uma produção de conhecimentos em artes visuais, principalmente, que é o campo de onde eu falo, é a área onde eu atuo, né, nos processos educativos, tanto formais quanto não formais, desde perspectivas geopolíticas até geoculturais e geopoéticas latino-americanas, né, a partir da América Latina,
a partir das nossas culturas, dos nossos saberes, dos nossos povos tradicionais, dos nossos povos originários, né? Seguindo essa desobediência docente, então, ela precisa partir daquilo que eu disse para vocês antes, de uma decolonialidade intelectual nas universidades, na formação dos professores e professoras de arte, né? A decorrência é nós pensarmos uma arte-educação decolonial, ou seja, nós formamos professores e professoras com pensamento decolonial, né, com estratégias decoloniais, e isso repercute na atuação desse professor na educação básica. Ele passará a pensar não apenas em Leonardo da Vinci, Picasso, Michelangelo e todos esses artistas europeus importantíssimos, mas ele também vai pensar em Rosana Paulino, ele também vai pensar em Jaider Isbel, em Denilson Banil, em Carmésia Emiliano, em outros artistas, em outras formas de pensar, em outros ensinos de arte que são possíveis e necessários, né? Seguindo. Então, a ideia de desobediência docente deve ser pensada como uma edificação cujo alicerce, isso aqui é o que eu digo na minha tese, né, sejam os docentes em arte, mas não exclusivamente. Nós não podemos jogar essa responsabilidade apenas para os professores e professoras de arte, né, mas que sejamos capazes de imprimir as marcas de um processo decolonizador nas formas de pensar arte, conhecer arte, fazer arte, cujos olhares se voltem às realidades latino-americanas, ao invés de aquecer, né, a legitimação de uma história única, ocidental, europeia e estadunidense. Seguindo. Enfim, é tempo de reconhecermos-nos latino-americanas, construindo desde o campo da educação, como espaço de estratégia decolonizadora, né, pela desobediência docente em artes visuais, as imagens trazendo, né, fazendo emergir as imagens do que nós sempre fomos, mas que nos foi negado ser. Seguindo. Algumas referências aí, depois a Danusa pode compartilhar com vocês essa apresentação, pode seguir aí, Danusa, tem também alguns sites que vocês podem buscar, tá? Para compor esses repertórios de vocês, rumo a uma decolonialidade em suas aulas de arte. Seguindo. Tem alguns sites e é isso, obrigado. Desculpem se eu passei ali 10 minutinhos, tá? Do tempo previsto. Lisa, me desculpe aí. Obrigado pela atenção. Oi, professor, tá me ouvindo? Consegue me ouvir bem? Ok, obrigada por essa fala riquíssima. O pessoal tá falando aqui nos comentários, né, que é pouco tempo para tanta informação importante, é verdade. Né, a gente precisava de mais tempinho para continuar esse debate, então eu gostaria de ler alguns comentários para você, tá bom? Lisa, Lisa. Oi. E olha que a Danusa tinha me dado 25 minutos, eu falei, não, eu só vou se tiver 1 hora no mínimo. Que bom, mas olha, eu vou falar para o senhor, passou assim, voando para mim, porque eu estava aqui atentíssima, aprendi muito, com toda certeza, e vou levar isso para minha trajetória, tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também tiveram essa oportunidade de fazer essa renovação do olhar, e a Lucinha Talabi até falou aqui que desobediência docente consciente é com ela mesma, que o senhor é parceiro dela. E eu vou ler aqui para o senhor uma pergunta do Renan. O Renan Torres, ele disse, professor, muito interessante as suas abordagens, são bem esclarecedoras. Eu sou pesquisador da temática indígena e achei interessante pensar a arte em relação a estes povos, que na perspectiva decolonial assume complexas significações. É visível que um dos primeiros contatos que os indígenas tiveram com a arte europeia foi a arte sacra, reflexo do processo de catequização. Como você visualiza esse processo? Um epistemicídio, né? A gente precisa ver esse processo como um epistemicídio, porque foi isso que aconteceu, né? Quando quem já teve a oportunidade de ir a Cusco, no Peru, lá tem um lugar que se chama Coricancha, quem já foi deve conhecer. Esse lugar era um templo dos povos originários, era um templo do sol e o templo da lua. Com a invasão,
E isso que o Renan, né, que fala, isso que o Renan fala, não foi só com os povos indígenas no Brasil, não, né, foi por toda a América Latina, né, o contato inicial era esse, e quando as primeiras expedições saíram, eu não sou historiador, tá, estou falando apenas do campo, desde o campo da arte, do que eu estudei, quando as primeiras navegações exploratórias, né, saíram da Europa, o argumento era propagar a fé cristã. Eram explorações em nome de Deus, né? Eram explorações que... Mas não era só isso, né? Por trás disso havia a exploração da mão de obra e da riqueza, que nós sabemos, né? O capitalismo, lembra dos ismos? O capitalismo está no topo. E o Immanuel Wallenstein, né? E vários outros pensadores latino-americanos vão dizer que o capitalismo não nasceu agora, há poucos anos, há poucos séculos, não. O capitalismo nasceu ali, né, com aquelas primeiras investidas da Europa na busca de outros territórios para explorar. Ali nasce o capitalismo, né, e a ideia de modernidade. Então, estes primeiros contatos lá nesse lugar em Coricancha, quem tiver a oportunidade ou quem já conheceu, foram suplantadas sobre aqueles templos dos povos originários, foram construídas igrejas, foram construídos templos do cristianismo, e ali a gente percebe como é que o pensamento, a visão de mundo dos povos originários foram sendo suplantadas e apagadas, né? Nas formas de conhecer, o que pode definir isso é epistemicídio, né? Apagamento, que acontece até hoje, quando a gente vê demarcação de terras indígenas na Amazônia, invasão de terras indígenas, isso é apagamento. O que a gente percebe hoje é que, em nome desse governo que está aí, não existiria povos indígenas, né? Não existiria. E isso começou ali, com aqueles primeiros contatos, né, da catequização, de dizer, em cartas, inclusive, né, dos invasores, tem muito esses relatos, né? Eles idolatram outros deuses, eles têm outros deuses. E qual foi a estratégia? Acabem com esses outros deuses, né? Os idólatras, né? Assassinem os idólatras, acabem com esses outros deuses, destruam templos. Para quê? Em nome de Deus. Mas qual Deus? De um Deus eurocêntrico, né? Aquele que a gente vê muito nas casas, na parede, né? De cabelos lisos, branco, de olho azul. Tem uns que são lindíssimos, né? Lindíssimos. Em nome desse Deus que aconteceu isso, Renato. Obrigada, professor. O pessoal está perguntando aqui se tem como disponibilizar o material. O professor Eduardo disse que sim, né? Podemos disponibilizar o material. Sim, apropriem-se, façam uso da melhor forma. Eu não tenho isso de que isso aí não é minha propriedade intelectual, são recortes, né, que eu fui montando de imagens de artistas e algumas partes da minha tese de doutorado, de coisas que eu venho estudando, pesquisando. Façam o melhor uso que vocês puderem disso, né? À vontade. Ok, obrigada. E agora uma pergunta minha, né? E o senhor acabou respondendo um pouco, só que eu queria refazer, porque o senhor falou mais para o final, já estavam terminando. E aí, como que o senhor acha que os professores e as professoras, eles podem ter dificuldade aí para reconhecer e para diferenciar os conceitos básicos no campo do debate racial? Porque aí a gente precisa de um corpo docente preparado, né, para começar, para iniciar essa temática. Então, por onde a gente começa? A gente teve uma iniciativa tão importante que foi a lei que obrigou, né, o ensino da história e cultura e a arte afro-brasileira e indígena na educação básica, né? Essa iniciativa que surgiu nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma e que visava isso, né? Muito preparar, capacitar os professores, né? E as professoras da educação básica, não só de arte, né, mas de história, de literatura, de língua portuguesa, né, para levarem, né, ao conhecimento dos estudantes, né, essa cultura, esses conhecimentos, esses saberes que formam, se é que a gente pode chamar assim, uma cultura brasileira, né, que estão na base da formação dessa cultura brasileira.
foi uma iniciativa importantíssima, mas que depois a gente viu que começou a ser questionada, começou a ser até combatida, né? Hoje, se você pensa em criar estratégias, né, para abordagem das questões raciais, das questões de gênero, das questões de classe, né, que não dá para serem levadas de forma separadas, mas tem que ser pensado nessas 3 dimensões, como eu falei, você tem que pensar muito, né, porque dependendo da sua abordagem, né, você já é condenado, você já está fazendo ideologia de gênero, você está fazendo apologia de raça, como se houvesse uma hierarquização entre uma raça mais importante que a outra. Então, aos professores e às professoras que eu digo que tem obrigação de levar isso para a sala de aula, eu aconselho que pesquisem bastante, busquem referenciais. Esse nosso debate, essa nossa discussão, esse mini curso aqui hoje, eu acho que é uma estratégia, né, de pensar, né, artistas negros, artistas negras, artistas indígenas, né, que podem ser levados para a sala de aula e abrir um debate, abrir o olhar dos estudantes para outras formas de ver o mundo, né, que são importantíssimas e que muitas vezes ficam negligenciados em nome de uma ideia, não vou levar essa artista mulher aqui não, porque pode surgir tal debate, não vou levar esta artista negra aqui não, porque pode surgir um debate, alguém pode se sentir ofendido, mas não. A visibilização destes artistas, a visibilização deste debate, destas epistemes, né, desses saberes dos povos negros, dos povos originários, dos povos indígenas, eles precisam ser feitos urgentemente, né? Essa lei, ela foi uma iniciativa, né? A lei está vigente, nós somos obrigados a levar isso, mas é daquelas leis que caem no esquecimento, né? E os professores e as professoras, por vezes, continuam aquecendo uma história única, né? Continuam começando a ensinar a história da arte pela Europa, continuam trabalhando com arte contemporânea europeia, continuam falando de artistas homens brancos europeus, né? Quando a gente vai falar de impressionismo, a gente vai lá em todos os homens brancos, héteros, europeus. Então, existem outros caminhos, existem outros pensares, existem outros olhares, existem outros saberes que devem ser levados para as nossas aulas de arte, né? E aí, pode ter pessoas de outras áreas do conhecimento aqui, pensamento decolonial não se restringe à arte, né? Não se restringe à sociologia, não se restringe à filosofia. Pensamento decolonial é para a vida, para a nossa vida toda. Ser antirracista, ser antimachista, ser anti-homofobia é algo humano, não é algo de uma classe, de uma raça ou de um gênero, né? Acho que é mais ou menos isso. É isso mesmo. É até um pouco utópico, é um pouco sonhador, né? Mas muito satisfatório pensar numa escola onde a decolonização migre por todas as áreas de conhecimento, né? Sim, mas continuamos batalhando. Um professor de matemática, ele pode falar de uma etnomatemática, um professor de história pode contar outras histórias que não aquelas que estão no livro de história. Um professor de biologia, ele pode falar de outras biologias que não são aquelas que estão naquela ciência dura, eurocêntrica, né? Um professor de física pode pensar em outras físicas, né? Que não aquelas que estão ali, mas que há outras possibilidades de pensar o mundo, que não a partir apenas da maçã caindo na cabeça de Newton, né? Há outras possibilidades de pensar o mundo, que não essas histórias que foram sendo contadas para nós como verdades absolutas, né? E outras histórias foram sendo apagadas, invisibilizadas e silenciadas. O que o Boaventura de Sousa Santos, para mostrar que nós não excluímos pensadores europeus, Boaventura, que é um pensador português, ele fala muito, né, desses epistemicídios, né? Das epistemologias do Sul, né? Os pensamentos, os pensadores, as pensadoras, os saberes que estão nessas regiões do globo, né? Na parte de baixo, né? No Sul global, né? Na América do Sul, na África, na Oceania, na Ásia, e que não fazem parte dos nossos discursos, das nossas pesquisas, dos nossos estudos,
e das nossas aulas, principalmente. Né? Perfeito. A Lúcia Talabi falou aqui, levamos rasteiras com os desmontes dos CIEPs pensados por Darcy e das leis de promoção de igualdade e equidade social. A Michelle disse que o problema de muitos professores é o comodismo, ter tudo pronto nos livros didáticos. Ela disse que já levou alguns debates para a sala de aula e sempre é muito bom. Pessoal elogiando o professor, a sua fala, agradecendo aí pela oportunidade. Acho que agora, se o senhor não tiver mais nada para acrescentar, é claro, a gente pode finalizar, né, o nosso encontro. Sim. Você quer falar alguma coisa? Sim, quero, sim. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, ao Polo Arte na Escola da UENF pela oportunidade, colocar-me à disposição de vocês para quando quiserem fazer outras conversas mais específicas, talvez pensarmos, né, produção de materiais para aulas de arte que vá nessa direção, né, de uma decolonialidade, pensar aulas de artes visuais, que é a minha área de atuação, né, que possam levar estratégias de pensar de outros olhares, né, para outras artes, outros artistas, pensadores e pensadoras nas nossas aulas de arte, enfim, colocar à disposição do Polo para novos diálogos, novas parcerias, como a Lucinha, né, parece que falou aí, né, estabelecer essas parcerias que é fundamental, né, estabelecer essas parcerias e nós irmos juntos, juntas e juntos, né, nos fortalecendo nesta ideia, né, e eu gosto de dizer que pensamento decolonial não é perspectiva, não é algo para o futuro, é algo do hoje. Pensamento decolonial é vivência. A gente vive decolonial. Quando eu me posiciono antirracista, antifascista, antimachista, eu estou vivendo decolonial. Não é algo de perspectiva futura, não. Então, agradecer muito a oportunidade de fala, espero ter chegado até professores e professoras da educação básica, mas não só a eles e elas, mas a todas e todos que têm interesse, né, de pensarmos um país e um mundo mais igual, mais justo, mais equânime e que dê oportunidades a todos, todas e todos de sermos e de vivermos num mundo melhor. Obrigado pela atenção e até uma próxima para a gente conversar mais, tá? Obrigada, professor Eduardo, muito obrigada pela sua participação, por essa grande contribuição. Também quero agradecer, né, a todos que estão aí assistindo o nosso evento, contribuindo com mensagens, compartilhando com seus amigos. Esses vídeos, eles vão ficar disponíveis também no YouTube, né, o curso, tanto todos os web debates que a gente está promovendo. Então, acessem os nossos canais, curta a nossa página para vocês receberem, né, as informações do Polo. É de extrema importância que nós, professores, a gente trabalhe de um modo articulado, que a gente vise esse pensamento crítico, e esse é um dos intuitos do nosso webinar. Então, gostaria de lembrá-los que daqui a pouco a gente tem mais um web debate, né, às 5 horas, com o tema decolonialidade e relações étnico-raciais, desafios e diálogos no ensino de arte. E às 19, a gente vai ter um web debate com o tema professor artista entre tramas poéticas pedagógicas. Então, todos estão muitíssimos convidados, serão todos bem-vindos. Fiquem aí atentos à nossa programação, curta a nossa página do Polo e a gente se vê na próxima, tá bom? Obrigada, Eduardo, mais uma vez.